Trataremos então do relacionamento do advogado com as autoridades, começando a falar do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 1994, que traz os direitos e deveres dos advogados e o relacionamento, o grau de relacionamento que ele deve manter com as autoridades, incluindo aí um relacionamento de urbanidade com essas autoridades e de paridade, porque não há hierarquia entre o advogado e o juiz, advogado e promotor, advogado e delegado de polícia, não é? Também o advogado, com o seu comportamento profissional, nós temos a ética profissional, que são regras sobre a atuação do profissional na área pública e na área privada, devendo honrar os princípios da ética. Não é? O exercício da advocacia implica, então, esses direitos e deveres do advogado. O que o advogado pode fazer, que é um direito dele, seu, como ingressar em salas de reunião, salas de audiência, permanecer em pé ou sentado nesses locais. A atuação pode ser judicial ou extrajudicial. O profissional do direito também atua fora de juízo, em procedimento administrativo, em inquérito policial na delegacia, ou inquérito policial numa procuradoria do município, uma procuradoria do estado, na advocacia geral da União, ou qualquer repartição de município, de estado ou mesmo da União, que tem lá os procedimentos administrativos, não é? Que a gente vai falar daqui a pouco de um a um, para destacar eles. O relacionamento com as autoridades, então, inexiste subordinação, certo? Uma relação de paridade com eles. Os clientes, a atuação diante das autoridades é em função do cliente para defesa ou manutenção ou evitar a ameaça de direito dos clientes, certo? Deve-se manter um sigilo sobre esses interesses alheios. Tá? A comunicação do cliente, esteja ele preso ou em liberdade, ela é necessária, seja na cadeia pública, seja na delegacia, seja privado, esse contato para saber das informações do cliente. Não é? O ingresso, então, em qualquer sala de audiência é para preservar direito do cliente, ingressar ou sair de assembleia também, onde o cliente tenha interesse, certo? Examinar os autos do processo administrativo ou processo judicial, findo em tramitação, não é? Como inquérito policial, consultar o auto de prisão em flagrante na delegacia de polícia, vista em cartório, retirar os autos. Ele tem a obrigação de prestar conta e manter sigilo do cliente, certo? Essa relação com o cliente. E representar esse cliente. É nessa representação que o advogado vai desenvolver todas essas atividades. Com o juiz e com o promotor de justiça, em primeiro grau, há uma relação de paridade, de respeito, certo? Não se pode desrespeitar a autoridade, nem a autoridade pode desrespeitar o advogado, certo? O tratamento com urbanidade vai estabelecer uma harmonia entre eles. Isso é muito importante. O delegado de polícia, como que é a relação? A capacidade de acompanhar o cliente, consultar os autos do inquérito policial, examinar as provas, isso sem se exceder, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo investigativo. Então, não se pode querer alterar provas, determinar o interrogatório, a linha do interrogatório do cliente. Quer dizer, o advogado não pode promover essa interferência aí. Não é cabível. Não é? Então, o saber quais são as medidas, não é? Numa situação, na delegacia, um advogado civilista que representava a empresa liga para o delegado: o advogado contratado está aí? Sim, estou aqui. O senhor vai apreciar um habeas corpus agora. Todo mundo sabe que o delegado não tem o quê? Competência para apreciar o habeas corpus. Precisa de ser o quê? Membro do judiciário e a partir do quê? Dos tribunais.
certo? Então, existe a competência para isso daí. Na delegacia ou no fórum, tem a relação com o escrivão, certo? Essa relação com o escrivão, ele tem a obrigação de tratar você como doutor, certo? Tratar o profissional, o advogado, como um doutor. A nossa relação é com os autos, não é com o escrivão, certo? Mas ele pode ajudar na interpretação de algum ato que tenha sido praticado ali que não seja compreensível. Com o diretor de penitenciária, o acesso ao cliente, a consulta do prontuário. Então, há uma relação também de respeito com o diretor de presídio, ou diretor de cadeia pública, ou diretor do CDP, certo? O Centro de Detenção Provisória. O carcereiro também, o relacionamento com o agente penitenciário ou o carcereiro, não é? Permitir o acesso ao preso, não é? Você se dirige ao diretor, qualquer tipo de reclamação, seja da cadeia, ou da penitenciária, ou do centro de detenção provisória. Não é? Há o relacionamento com os procuradores também, procurador do município, procurador do estado e a Advocacia Geral da União. Eles têm processos preliminares, processo administrativo e processo disciplinar. É claro que na esfera estadual, por exemplo, em São Paulo, é um ato preliminar o nome do procedimento administrativo. E alguns municípios chamam de procedimento preliminar. Então, é um procedimento que antecede o processo administrativo. Eles autorizam ou não a instauração do processo administrativo ou do processo disciplinar, administrativo disciplinar. Então, nessa relação com os processos administrativos, pode ocorrer também uma situação de parecer, busca de parecer desse procurador, ele tem obrigação jurídica de dar o parecer sobre o interesse do município, do Estado, federado, do Distrito Federal, da União. Né? Então, esse relacionamento também é de respeito. Na verdade, são advogados que estão trabalhando para o ente público. Certo? Então, todos esses relacionamentos, eles são permeados por respeito, urbanidade, civilidade e paridade. Então, há um relacionamento na mesma linha. Ninguém está acima de ninguém. Nem o juiz acima do advogado, nem o advogado acima do juiz, certo? Ele exerce a autoridade dele dentro até do poder de polícia que ele tiver, certo? Então, esse relacionamento é por demais apropriado para falar sobre alguns entraves que possam surgir. E aí o superior resolve, no caso do juiz do tribunal, porque contra a decisão dessas pessoas, na esfera administrativa, se recorre ao judiciário, do Ministério Público também se recorre ao judiciário, do judiciário se recorre ao tribunal, e esse é o caminho. Então há uma relação aí que também não pode ser cercada de promiscuidade. Certo? O relacionamento com esses profissionais deve ser em linha profissional, dentro da ética, do respeito às regras, à lei, às regras éticas, à lei e às regras da moral também. Há uma exigência de preenchimento desses requisitos para não afrontar nenhum tipo de regra moral, ética ou legal. Então, sobre esse relacionamento, era isso que a gente tinha para dizer. Agradeço muito. Muito obrigado.